Pega el Fuego Cabaré. Após seu repentino sumiço aqui na plataforma, Bianquinha, a controversa influencer, está de volta. Bom, rapaziada, só quero dizer que fui tão atacada, tão apedrejada, e a minha única coisa que eu falei pra o bendito, né, foi sobre... Amada por uns, odiada por grande parte dos moradores da comunidade da Rocinha, um lugar onde tem, abre aspas, safari pra ver pobre. Fecha aspas. Assim, na frente da Rocinha, e... ai, gente, falar uma coisa horrível, foda-se, eu tô cancelada. E aí eu descobri que você tem o safari da Rocinha, que é o safari que você paga pra ir de jipe e conhecer pobre. No Rio, não. Vocês sabiam disso, né? Você paga R$100 pra você pegar e dar um... e você dá um rolê e ver pobre. Se você rir... Eu achei horrível. É verdade. Você paga o jipe, aí você sobe, aí você fala, olha o pobre, olha o outro pobre, a casa de pobre. A loira de língua solta deu as caras. Desta vez, para falar de seu arqui-inimigo, Velka, vulgo vampiro Nosferatu, o Mona Lisa de Taubaté, o virtuoso ao contrário. E sua hipocrisia, a qual enfim fora escancarada diante de todo o Brasil. Eu cantei a bola, pode me odiar, pode falar tudo, mas eu não menti em nenhum momento. Eu falei que não era pela causa, sempre foi pelo engajamento, pela fama, porque se fosse pela causa, não teria se vendido ao Sistema Globo de televisão. Obviamente ela está a falar do vídeo resposta do Orelha de Bisteca. Orelha de Bisteca. Em relação às inúmeras críticas que recebeu após, enfim, constatar o óbvio. O vídeo intitulado Adultização supostamente foi seu passe de entrada para a Rede Globo. Você sabe, aquela emissora a qual é a antítese de tudo que um dia esse hijo de madre jurou lutar contra. A questão que levanto é, quem é menos culpado nessa história, hein? Aquele que admite que de fato farmou um bom cascalho com propagandas de joguinhos feitos unicamente para ferrar com o bolso de seus lesados jogadores? Olha o pobre! Ou aquele que, envolto em seu manto de justiça e virtude, bradou em prol dos frascos e comprimidos, para no final revelar-se o verdadeiro vilão? Sobre o quadro do Fantástico, ele vai... Acho que eu não posso falar quando que ele vai iniciar, mas a gente está produzindo... o quadro do Fantástico. Foi uma ideia que eu tive, foi uma ideia minha que eu tive, eu passei para eles abraçaram a ideia. E a ideia basicamente vai ser falar sobre... Recomendo que você respire fundo e, como um mestre ancião, reflita em meditação, pois hoje adentraremos as mais profundas entranhas da indignação desta novela. A Loira e o Vampiro. Depois de nossa lendária vinheta. É claro! Vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago Orelha de Bisteca. com seus poderes. お前はもう死んでいる。 Ok, sem perder tempo, confere sua inscrição e se foi desinscrito, digite aí, fui deletado. Caso não seja inscrito, desce a cajadada nesse botão e ajude esse humilde canal a crescer. Deixe seu like, hype, comentário e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Aproveita e siga o Mago lá no X e no Instagram. Tamo junto demais. As palavras mágicas do dia são: tô nem aí. Agora sim, sem mais delongas, bora. WhatsApp. Já toma essa lapada pra ficar esperto. Preste atenção na cronologia dos acontecimentos. E no final, quero saber sua opinião sobre a novela Bianquinha versus Velka. Hein? Tá bom. Dito isso, a menos que você esteve em profunda hibernação nos últimos meses, você deve se recordar do episódio em que a Bianquinha, vulgo rainha do Safari, participou lá no Redcast, lugar este em que toda essa treta começou. Pouco depois, ela reapareceu no BarbaCast, onde a treta continuou. Vamos falar dele? Vamos falar dele. Velka. Então. Foi uma coisa muito louca, que eu tava no Redcast, né? Como que começou toda essa treta? Eu estava no Redcast e eu falei sobre a assessora dele. E eu fiz um comentário bobo. Aí eu fiz uma brincadeira com o Júnior. E eu falei, nossa, e aquela assessora dele, hein? Mó gata. Eu acho que ele pega ela no off. E pra mim, o pegar tem uma diferença entre... Pô,
Bem diferente até no modo de falar, esdrúxulo. E ele pegou e ele falou... E eu só falei assim, eu não acho que ele tenha uma proposta de 50 milhões. E de fato ele mesmo assumiu que não houve proposta de 50 milhões, que ele hipervalorizou o valor. Eu só falei assim, eu não tô desmerecendo a luta. Isso começou. Falei, cara, o Corinthians ganha 100 milhões por ano. Corinthians, um dos maiores times do Brasil. O Felca ganharia 50 milhões em 3 meses? Não vai dar! E aí eu peguei e eu falei isso daí. E daí ele começou, ele sentiu muito ódio. Eu não sei se ele ficou com esse ódio por causa da assessora. Eu não sei se ele já tinha um ódio grande por mim. Mas você pode me achar errada na parte de divulgar a bet ou não. Mas uma coisa foi extremamente desproporcional. Mesmo porque ele falou, você tem sangue nas mãos. Ele me comparou a uma assassina. Ele falou, você que divulga a bet, você tem sangue nas mãos. E aí eu acho engraçado, porque se são palavras pesadas, que ele falou que o motivo da vida dele era acabar com a casa de aposta. Felca, por que você ainda anda com pessoas como o Júlio Balestrin, que ainda faz Cassino Pix no perfil dele? Pessoas têm inveja da minha relação com o Júlio, né? Tem ciúmes, né? Já perceberam isso, né? Você ainda anda com pessoas como o Mal, que é dono de casa de aposta. Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse maluco. O XJ que entrou aqui. O gordão da XJ aqui. Você tá muito mais gordo que a última A cara tá parecendo uma lua. Olha o tamanho desse Cara, você não tá cheirando fumaça, finalmente. Você tá obeso. Caralho. 1 hora e meia de atraso. Olha 20 isso. quilos a mais. Sem sutiã. Pera, Tava deixa eu falar. bebendo hoje? Calma, bom dia. Tudo bom? O cara de acordou agora. A mão Boa dele tarde. tá fofa, a mão dele tá mais fofa, parece um pão doce. A mão dele tá parecendo um pão doce. Olha isso. Então, assim, eles também têm sangue nas mãos? Você vai falar isso na cara deles? Ou você abraça eles e depois você se lava? Ok, podemos não concordar totalmente ou nutrir apreço pela donzela em questão. Entretanto, não há como negarmos que, tirando os detalhes pessoais entre o Nosferatu e sua assessora, a Biancola de fato nos trouxe pontos importantes acerca do assunto casa de apostas. E ao que tudo indica, alguém sentiu, pois fez um vídeo resposta. No entanto, parece ter se esquivado do ponto central das indagações. Ou seja, me diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Após esse episódio, o Paladino Sem Justiça saiu de seu sarcófago e correu para fazer um vídeo resposta. Se liga. Ó, a Bianquinha acabou de mandar uma mensagem. Oi, vai bater no governo ou só nos influenciadores? Se quiser trocar ideia, tô on. O que eu vou fazer é o seguinte, Bianquinha. Eu vou te banir da minha live. Pode banir a Bianquinha aí. Pode banir a conta da Bianquinha aí, viu? Moderador, bane a conta da Bianquinha. O que eu vou fazer é te banir da minha live. Vai ser a última vez que eu vou falar da Bianquinha, tá, pessoal? Eu falei dela, respondi as acusações que ela fez, falando sobre o que eu não tinha respondido, que eu não falava as mesmas coisas pra GK, duvidando do valor. Eu fiz um vídeo de resposta a esse e ela postou 3 vídeos sobre o assunto. Nos vídeos que ela postou, ela desvirtuou completamente o assunto de bet. E a minha intenção era falar sobre bets. Beleza, você tentou falar sobre a GK. Tigrinha mandou R$10. GK, você se arrepende de ter divulgado casa de apostas? Você tentou falar sobre duvidando do valor. Agora que eu tirei essas coisas do assunto, você pode tentar argumentar sobre os pontos que eu levantei no conteúdo que eu fiz sobre bets? E ela fez 3 vídeos falando sobre a minha vida pessoal. Desvirtuou do assunto, então a partir de agora eu me retiro da conversa porque eu percebi que na realidade eu talvez superestimei a Bianquinha. Bem, após esse vídeo, parece que ficaram elas por elas, cada um pro seu lado, cada um cuidando do seu próprio farm. Nas redes, o assunto pouco a pouco foi saindo dos trending topics. E o mundo parecia voltar ao normal. Porém, entretanto, todavia, o tempo, vulgo senhor da razão, tem o poder de fazer muitas coisas, meus caros. Entre elas, trazer os mortos de volta à vida. Antigos espíritos do mal. Acontece que depois de uma sequência absurda de lutas e sinalizadas de virtude, o Vara de Cutucar Estrela, Hugo Felca, enfim confirmara aquilo que muitos de nós suspeitávamos. Conta pra gente, conta, saber, nós queremos saber. Aliou-se aos filhos de Satan. Sim. Ele foi contratado pela Rede Globo, contrariando assim aqueles que nele depositaram esperança/confiança, aliando-se aos que jurou
combater. E diante das diatribes que batiam à sua porta, dos inúmeros comentários negativos em suas redes e vídeos, o Orelha de Bisteca, enfim resolveu pronunciar-se, pois precisava defender seu precioso título de Paladino of Justice. Sobre o quadro do Fantástico, ele vai... Acho que eu não posso falar quando que ele vai iniciar, mas a gente tá produzindo o quadro do Fantástico. Foi uma ideia que eu tive, foi uma ideia minha que eu tive, eu passei pra eles abraçaram a ideia. E a ideia basicamente vai ser falar sobre saúde mental, né? E se eu posso falar sobre saúde mental de forma responsável, com especialistas, com psicólogo, trazendo um especialista para conversar com ele, fazer perguntas que eu tenho curiosidade. Eu tô lá para descobrir também sobre esses transtornos que eu vou falar, sobre as coisas que eu vou falar. Se eu posso trazer essa informação para um meio onde as pessoas não têm essa informação, parceiro, se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa do suicídio ou da miséria emocional existencial com esse quadro, pra mim, cara, já fecha todas as contas. No vídeo de adultização, eu vi pessoas criando teorias macabras, completamente macabras do que aconteceu. Era coisas bizarras mesmo. Então eu vou explicar, por exemplo. Na verdade, o Felca, tô falando a verdade. Na verdade, o Felca, ele está... Existem alguns fios invisíveis movendo a mente e o braço do Felca. Esses fios invisíveis e completamente temporais e homéricos, eles conseguem se conectar através de reptilianos. Ondas cerebrais! Reptilianos, pessoal. Acordem, acorda. Já começou! Reptilianos que vivem embaixo da terra, não vivem na cima não, viu? Alguns vivem lá em cima, fica flutuando. Alguns vivem embaixo da terra, vivem nos lagos. Pessoal que deixa água encanada, toma cuidado, deve ter reptiliano no cano. O reptiliano chega e começa a controlar uns fios invisíveis do Felca e ele começa a fazer o vídeo da adultização. Palavras, apenas incontáveis palavras ao vento. Foi então que, tal como a uma fênix ressurge das cinzas, Isla, Bianquinha, a odiada da Rocinha, ressurge em seu até então abandonado canal para dizer: eu avisei. Bom, rapaziada, pois é, eu ando meio sumida aqui. Eu pensei se eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas vou fazer só um react. Não vou fazer um vídeo sobre isso. Só quero dizer que fui tão atacada, tão apedrejada, e a minha única coisa que eu falei pra o bendito, né, foi quando ele me deu o ban, que eu falei: Felca, por que você só ataca influenciadores e você não ataca os grandes, né, o governo, né, no negócio das apostas e tal, o time de futebol e a Globo. Mas no final eu sabia, mano. É aquela coisa, você fala que não é do sistema, você faz um vídeo muito bem feito sobre adultização, pra no final das contas... E eu cantei a bola, tá? Eu cantei a bola, pode me odiar, pode falar tudo, mas eu não menti em nenhum momento. Eu falei que não era pela causa, sempre foi pelo engajamento, pela fama, porque se fosse pela causa, não teria se vendido ao sistema Globo de televisão, que é literalmente o sistema, que é literalmente com o maior patrocínio de casa de aposta, sócio da BetMGM, que é uma das maiores casas de aposta do mundo, e das emissoras que mais adultizou crianças. Então, eu falei daquela vez, eu sempre soube, mano, desculpa, cara, você pode gostar do Felca ou não, mas quem acompanhou o Felca no passado, eu era muito fã, você pode ver o meu canal e tal, e faz muito tempo que eu não posto também, não só por causa dos hates, que eu sofri muito, mano, mas porque eu falei, cara, não tem nem como falar com ele, não tem nem como falar com as pessoas, porque as pessoas, elas se tornaram, tipo, o cara virou um paladino da justiça, eu falei... Rapaziada, o cara tá se tornando o cara das causas óbvias, entendeu? E pregando moralismo. E eu sabia, mano, que no final ele ia se vender pro sistema. Ele ia, mano, tu pode adorar e tal, mas ele se vendeu pro sistema. A partir do momento que ele entrou pra Globo, ele se vendeu pro sistema. Diante dos fatos inconclusos, os quais saltam aos nossos olhos, nada do que diga será capaz de remediar as dolorosas feridas advindas das chagas de sua contumaz contradição, meu caro Felca. Hoje, os muitos que de você abriram mão lamentam tamanha traição, enquanto os vilões o qual jurou combater regozijam-se por uma vez mais conseguirem mostrar ao mundo que a maioria dos homens não tem valor, mas sim um preço. Mesmo aqueles que de alguma maneira, para muitos eram vistos como um herói, sucumbiram diante de suas próprias ambições. Para aqueles que de longa data o seguiam, é irônico pensar, meu caro Felca, que no final das contas,
quem de fato entrou para a seita não foram eles, mas sim você. Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! É isso, meus caros lords e ladies. Depois deste fidedigno resumo de toda essa treta, será que no final das contas, o tempo inocentou a Bianquinha? Eu falei que não era pela causa, sempre foi pelo engajamento pela fama. Você aí, caiu no papinho do pau de vira-tripa e sua suposta fobia social seletiva? Não! Bem, vou aproveitar e também te farei um convite. Faça parte de nossa comunidade que, ao contrário da seita, não compra ninguém, mas sim cativa com seus comentários inteligentes, salvo as exceções, e divertidos. Tem o link do nosso grupo público aí na descrição do vídeo. Também não posso deixar de agradecer a todos os membros e inscritos que me ajudam a continuar criando conteúdo aqui nesta peculiar plataforma. Seja com seu like, hype, valeu, live pix, seu membro. E claro, sua inscrição. Tamo junto demais. Ah é? E não se esqueça, comentem e vamos debater democraticamente. Agora sim, um grande abraço do seu amigo Mago. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueçam, um mago nunca se atrasa. Não me tome como um mago de truques baratos. Orelha de bisteca.